Hoje vamos mergulhar em um tema que, embora técnico, possui implicações profundas para a soberania e o futuro do Brasil: a nossa intrínseca dependência do sistema de posicionamento global, o GPS. Você já parou para pensar o que aconteceria se, de repente, o sinal de GPS fosse interrompido ou degradado em nosso território? As consequências seriam muito mais amplas do que simplesmente não conseguir usar o Waze no trânsito. Vamos desvendar a origem dessa tecnologia, os riscos que ela impõe e, o mais importante, as soluções alternativas que o Brasil precisa urgentemente implementar para garantir sua autonomia em um cenário geopolítico cada vez mais complexo. Bem-vindo ao canal Bastidores do Mundo. Para entender a nossa dependência, precisamos primeiro voltar no tempo, para o auge da Guerra Fria. O GPS, ou Global Positioning System, não nasceu como uma ferramenta para nos guiar em viagens ou para otimizar entregas de aplicativos. Ele foi concebido como um projeto militar de altíssima prioridade pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu objetivo primordial era fornecer dados de posicionamento, navegação e tempo com precisão inigualável para as Forças Armadas americanas, garantindo uma vantagem estratégica decisiva em qualquer teatro de operações global. A ideia de um sistema de navegação por satélite começou a tomar forma na década de 1960, impulsionada pela corrida espacial e pela necessidade de rastrear submarinos nucleares e mísseis balísticos. O lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957 foi um catalisador, mostrando o potencial dos satélites para fins militares. Cientistas do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins observaram que o sinal de rádio do Sputnik mudava de frequência à medida que o satélite se aproximava ou se afastava, um fenômeno conhecido como efeito Doppler. Eles perceberam que, se pudessem rastrear a mudança de frequência de um satélite, poderiam determinar a posição do receptor na Terra. E, inversamente, se a posição do receptor fosse conhecida, poderiam determinar a posição do satélite. Essa foi a semente do que viria a ser o GPS. O projeto formal do GPS, então conhecido como Navistar GPS, foi lançado em 1973. A primeira fase de desenvolvimento envolveu o lançamento de satélites experimentais e a validação da tecnologia. O primeiro satélite operacional do GPS foi lançado em 1978. Ao longo dos anos 80, a constelação de satélites foi sendo gradualmente expandida, com o objetivo de atingir um mínimo de 24 satélites em órbita, distribuídos em 6 planos orbitais, garantindo cobertura global contínua. Originalmente, o acesso ao sinal de GPS era restrito e sua precisão intencionalmente degradada para uso civil. Essa degradação intencional visava manter a superioridade militar dos Estados Unidos. No entanto, um evento trágico mudaria essa política. Em 1983, o voo Korean Airlines 007 foi abatido por caças soviéticos após se desviar para o espaço aéreo soviético, matando todos a bordo. Em resposta a esse incidente, o então presidente Ronald Reagan anunciou que o GPS seria disponibilizado para uso civil, uma vez que estivesse totalmente desenvolvido para evitar futuras tragédias de navegação. A liberação total e gratuita do sinal de GPS para uso civil, sem a degradação intencional da precisão, só ocorreria em maio de 2000, por decisão do presidente Bill Clinton. A partir desse momento, o GPS deixou de ser apenas uma ferramenta militar e se tornou a espinha dorsal de inúmeras aplicações civis em todo o mundo. Desde a sua liberação para uso civil, o GPS se tornou tão ubíquo que mal percebemos sua presença, mas sua ausência seria sentida de forma devastadora. Ele é a base de uma infinidade de sistemas e serviços que sustentam a nossa sociedade moderna. Não estamos falando apenas do aplicativo de mapas no seu smartphone. A lista de setores que dependem criticamente do GPS é vasta e surpreendente. Transportes, da aviação civil, que utiliza o GPS para rotas, pousos e decolagens precisas, à navegação marítima e fluvial, que depende dele para a segurança e eficiência das rotas. O transporte rodoviário, com suas frotas de caminhões e aplicativos de entrega, também seria paralisado. A sincronização de semáforos e sistemas de tráfego inteligentes também pode ser afetada. Agronegócio. O Brasil é uma potência agrícola e o agronegócio moderno é altamente dependente do GPS. Máquinas agrícolas com piloto automático, pulverização de precisão, mapeamento de lavouras e monitoramento de rebanhos utilizam o GPS para otimizar a produção, reduzir custos e aumentar a produtividade. Sem ele, o setor regrediria décadas, com perdas bilionárias e impacto direto na segurança alimentar. Setor financeiro. Parece incontrutivo, mas o GPS é vital para o sistema financeiro global.
Os satélites GPS fornecem sinais de tempo extremamente precisos que são usados para sincronizar transações em bolsas de valores, redes bancárias e sistemas de pagamento eletrônico em todo o mundo. Uma interrupção no sinal de tempo do GPS poderia causar um caos financeiro, com transações não sincronizadas e falhas em sistemas críticos. Telecomunicações e energia. As redes de telefonia celular e internet, bem como as redes elétricas, também dependem da precisão do tempo fornecida pelo GPS para sincronizar suas operações. Estações base de celular e subestações de energia utilizam o sinal de tempo para garantir que os dados e a energia fluam de forma eficiente e sem interrupções. Um apagão de GPS poderia levar a falhas em cascata nesses sistemas essenciais. Defesa e segurança pública. Embora o uso civil seja predominante, as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública do Brasil também dependem do GPS para operações de patrulhamento de fronteiras, navegação de veículos e aeronaves, busca e salvamento e até mesmo para o funcionamento de sistemas de armas e inteligência. A perda do sinal comprometeria seriamente a capacidade de resposta e defesa do país. A falta de um sistema próprio de PNT significa que, em um cenário de conflito, o Brasil estaria à mercê de uma tecnologia controlada por uma potência estrangeira, o que é inaceitável para qualquer nação que almeje soberania plena. Aqui reside a nossa grande vulnerabilidade. O Brasil, como a vasta maioria dos países, não possui um sistema de posicionamento global próprio. Dependemos integralmente do GPS americano. Isso significa que o controle sobre essa infraestrutura crítica está nas mãos de um governo estrangeiro. Embora o uso civil do GPS seja gratuito e global, a possibilidade de uma interrupção, degradação ou negação seletiva do sinal por parte dos Estados Unidos em um cenário de crise geopolítica ou por decisão unilateral é uma ameaça real à nossa soberania e segurança nacional. Não se trata de um boato, mas de uma capacidade técnica e uma prerrogativa que o governo americano possui e já demonstrou em cenários de conflito, como na Guerra do Golfo, quando a precisão do sinal foi intencionalmente degradada para uso civil. A discussão sobre a possibilidade dos Estados Unidos poderem desligar o GPS para o Brasil tem ganhado força recentemente, especialmente em meio a tensões geopolíticas. Embora alguns especialistas afirmem que um bloqueio total e seletivo para um país específico seja tecnicamente complexo para o sinal civil, a degradação ou interrupção em áreas de conflito ou por motivos de segurança nacional é uma capacidade real e já demonstrada. A questão não é se eles podem, mas se eles o fariam e quais seriam as consequências para o Brasil. Imagine por um instante um cenário onde o sinal do GPS é subitamente interrompido ou seriamente degradado em território brasileiro. As consequências seriam muito além de um mero inconveniente. Estaríamos diante de um colapso em cascata de sistemas vitais, com impactos econômicos, sociais e de segurança incalculáveis. O agronegócio seria o primeiro a sentir o golpe. Sem a precisão do GPS, a agricultura de precisão se tornaria inviável. Plantio, pulverização e colheita seriam seriamente comprometidos, levando a perdas massivas de safra e aumento dos custos de produção. A logística de transporte de cargas, que depende do GPS para a otimização de rotas e rastreamento, entraria em pane, afetando a distribuição de alimentos, combustíveis e insumos por todo o país. O setor de mineração, que utiliza o GPS para mapeamento e operação de equipamentos pesados, também seria paralisado. Estima-se que uma paralisação de 30 dias no GPS global poderia gerar um prejuízo de centenas de bilhões de dólares. Para o Brasil, os custos seriam proporcionais à nossa dependência. Nossas cidades, cada vez mais dependentes de aplicativos de transporte e entrega, veriam esse serviço cessar. O trânsito se tornaria caótico sem a sincronização de semáforos e a navegação precisa. Serviços de emergência como ambulâncias e viaturas policiais teriam sua capacidade de resposta drasticamente reduzida. A população, acostumada à facilidade da geolocalização, se sentiria perdida e desorientada. A sincronização de tempo, essencial para redes de comunicação e energia, falharia, podendo levar a apagões gasolianos e interrupções nas telecomunicações, afetando desde chamadas telefônicas até o acesso à internet. Nossas Forças Armadas, que utilizam o GPS para a navegação de aeronaves, navios e veículos terrestres, para o guiamento de armamentos e para operações de inteligência e vigilância de fronteiras, ficariam seriamente comprometidas. A capacidade de resposta a ameaças externas ou internas seria drasticamente reduzida, expondo o país a riscos de segurança sem precedentes. A falta de um sistema próprio de PNT significa que, em um cenário de conflito, o Brasil estaria à mercê de uma tecnologia controlada por uma potência estrangeira, o que é inaceitável para qualquer nação que almeje soberania plena.
Embora o GPS seja uma ferramenta poderosa, a sua natureza militar e controle exclusivo dos Estados Unidos geram preocupações legítimas quanto à segurança nacional e à autonomia de países como o Brasil. Em um mundo cada vez mais interligado e multipolar, a dependência única em um sistema de posicionamento global controlado por uma única potência é uma vulnerabilidade que não pode ser ignorada. A possível degradação, bloqueio ou negação do acesso, mesmo que regionalizado, pode ter consequências devastadoras para as áreas estratégicas e econômicas do Brasil, solapando a nossa capacidade de resposta em crises e limitando nossa autonomia decisória. É por isso que a discussão sobre a soberania tecnológica não é um luxo, mas uma necessidade premente para o futuro do Brasil. Diante desse cenário de vulnerabilidade, a pergunta que se impõe é: o que o Brasil pode e deve fazer para mitigar essa dependência? A primeira e mais pragmática medida é a adoção generalizada da multiconstelacionalidade. Isso significa que os receptores de PNT utilizados em nossa infraestrutura crítica, sejam eles em aeronaves, navios, máquinas agrícolas, sistemas de telecomunicações ou militares, devem ser capazes de receber e processar sinais de múltiplos sistemas globais de navegação por satélite, e não apenas do GPS americano. Além do GPS, existem hoje outras constelações globais robustas e em pleno funcionamento. GLONASS, Rússia. O sistema russo, desenvolvido durante a era soviética, é o principal concorrente do GPS e oferece cobertura global. Muitos receptores modernos já são compatíveis com o GLONASS. Galileu, União Europeia. Diferente do GPS e GLONASS, o Galileu foi concebido desde o início como um sistema civil, sob controle civil, o que o torna uma alternativa atraente para países que buscam reduzir a dependência de sistemas militares. Ele oferece alta precisão e robustez. Beidou, China. O sistema chinês, que atingiu cobertura global em 2020, é uma alternativa cada vez mais poderosa, especialmente na Ásia, mas com alcance global. A China tem investido pesadamente no Beidou e sua precisão e disponibilidade são crescentes. Ao equipar nossos sistemas com receptores multi-GNSS, o Brasil garante que, caso o sinal de um sistema seja interrompido ou degradado, os receptores possam automaticamente migrar para outro, mantendo a continuidade dos serviços. Essa é uma solução relativamente rápida de implementar e que já está disponível no mercado. Muitos smartphones e equipamentos de alta precisão já possuem essa capacidade. O desafio é garantir que todos os sistemas críticos do país a incorporem. A ambição de longo prazo para o Brasil deve ser o desenvolvimento de um sistema próprio de PNT, ou, no mínimo, a liderança na criação de um sistema regional sul-americano. Embora seja um projeto de altíssimo custo e complexidade, os benefícios em termos de soberania, segurança e desenvolvimento tecnológico são inestimáveis. O Brasil possui uma vantagem estratégica fundamental: o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Sua localização próxima à linha do Equador permite um aproveitamento máximo da velocidade de rotação da Terra, o que significa uma economia substancial de combustível para colocar satélites em órbita equatorial. Isso reduz os custos de lançamento e aumenta a capacidade de carga útil dos foguetes. Alcântara é considerado uma das melhores bases de lançamento do mundo. Um sistema de PNT brasileiro ou sul-americano exigiria investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. É fundamental destinar recursos consistentes para o desenvolvimento de satélites, foguetes lançadores, estações de controle em terra e, principalmente, para a formação de capital humano altamente qualificado em engenharia espacial, eletrônica e software. Um projeto dessa magnitude não pode estar sujeito às flutuações de governos. É preciso uma política de Estado de longo prazo, com metas claras e financiamento garantido, para que o Brasil possa de fato se tornar um ator relevante no cenário espacial e garantir sua autonomia em PNT. O Brasil, como uma das maiores economias do mundo e um ator geopolítico relevante, não pode se dar ao luxo de ser refém tecnológico. A soberania no século XXI não se mede apenas pela integridade territorial, mas também pela capacidade de controlar suas infraestruturas críticas e de desenvolver suas próprias tecnologias estratégicas. A dependência do GPS é um lembrete constante de que ainda temos um longo caminho a percorrer nessa jornada. Se você gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal para continuar acompanhando nossas discussões sobre geopolítica, tecnologia e o futuro do Brasil.